Olá, meus caros! Tudo bem com vocês? Realmente eu espero que esteja tudo bem. Nós estamos iniciando mais uma disciplina do curso de assistente administrativo e eu trabalharei com vocês as rotinas administrativas voltadas a esse curso. Hoje nós vamos tratar dos elementos da unidade 1. Então, eu vou me apresentar a vocês, vou apresentar a disciplina e nós vamos conhecer quais são os assuntos voltados à unidade 1 e aprendermos sobre ele. Eu sou a professora especialista Alessandra Cássia de Medeiros de l'Áquila e eu espero que esse encontro, esse vídeo, seja muito produtivo tanto para mim quanto para vocês. Antes de iniciarmos, eu solicito, por favor, que todos peguem aí um material para a anotação, papel, caneta, ou deixem aí um espacinho na tela do seu computador ou notebook para vocês conseguirem colocar as informações mais importantes captadas aqui no nosso curso. Eu lembro que os nossos slides de hoje, a nossa aula em vídeo, ela traz informações de maneira mais resumida, mas vocês podem buscar nos nossos materiais de apoio as informações de maneira mais detalhada. Então vamos lá, hoje nós tratamos da unidade 1. Então eu vou mostrar a vocês o roteiro da nossa aula. Inicialmente, eu vou me apresentar, mostrar a vocês a minha qualificação, a minha formação. Depois eu apresentarei a disciplina a partir do seu plano de curso, do seu plano de aula. E trarei também o objetivo geral dessa disciplina, ou seja, o que espera-se aprender ao final de todo esse processo. Hoje, especificamente, como eu havia falado, nós aprenderemos os tópicos voltados à unidade 1. Aprenderemos sobre estrutura organizacional, sobre organograma e fluxograma, sobre controle de documentos, e traremos algumas informações voltadas a esses quesitos, a esses tópicos. Então, vamos à minha apresentação. Bom, gente, para que eu pudesse me apresentar a vocês de uma maneira mais próxima, já que nós não podemos estar fisicamente no mesmo ambiente, eu trouxe duas imagens, duas fotos. A primeira, a foto maior, é uma foto tirada em um momento muito especial. É o momento de colação de grau de uma das minhas turmas. Ou seja, é um momento em que eu divido com os alunos, aqueles com os quais eu convivi ao longo de um semestre ou de alguns semestres, eu divido com eles esse momento gratificante e especial. A outra foto, a menor, é uma foto um pouco mais particular. Nessa foto, eu estou em um teatro aqui em São Paulo, que é também uma das atividades que eu gosto de realizar para me divertir e esparecer um pouquinho. Bom, meu nome novamente, Alessandra Cássia de Medeiros de l'Áquila. Eu sou graduada em Administração e Contabilidade, então eu fiz aqui duas faculdades. Também sou especialista em logística, fiz um MBA em logística. Sou mestranda em marketing estratégico, ou seja, estou em vias de finalizar o curso de marketing estratégico. Sou professora do ensino superior, então, por praticamente 10 anos, eu dou aula
para os cursos de administração e contabilidade no ensino superior e também sou conteudista, ou seja, eu também escrevo materiais para os cursos de administração e contabilidade. Então, já escrevi materiais sobre logística reversa, sobre fundamentos da contabilidade, e esses materiais eles são disponibilizados nas plataformas que os alunos estudam. Bom, gente, eu espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho e que ao longo desse processo, nesse vídeo, vocês possam entender um pouquinho melhor como a minha formação pode ajudar aqui nesse processo de aprendizagem. Vamos às informações voltadas à disciplina. Então, nós temos aí a disciplina de rotinas administrativas, a ementa. A ementa, ela está no plano do curso e ela traz as informações básicas que nós vamos aprender. Então, na ementa, nós temos que trabalhar a estrutura organizacional de uma empresa e as suas rotinas de trabalho. Nós também temos que aprender sobre a sua estrutura organizacional e, para que o aprendizado seja mais fácil, nós vamos conhecer duas ferramentas, uma é o organograma e a outra é o fluxograma. Nós também vamos tratar de controle de documentos, tudo isso ainda aqui na unidade 1. Nós vamos compreender quais são os documentos utilizados em uma organização. Nós vamos também tratar da emissão de notas fiscais, o que ela traz de importante para o gestor. Nós vamos falar também das operações de equipamentos eletrônicos, isso na unidade 2. Nós vamos falar do arquivo. Então, o que é um arquivo, como ele deve ser trabalhado, quais são as operações mais importantes. Nós vamos também tratar ao final sobre atendimento aos stakeholders. O que são stakeholders e por que essa palavrinha está escrita aí em itálico, né? Ela está deitadinha aí na nossa apresentação, porque ela é uma palavra de origem inglesa. Stakeholders são aqueles grupos interessados nas operações de uma determinada organização. Então, quando a gente fala de stakeholder e nós pensamos de uma maneira mais generalista, nós imaginamos que os stakeholders principais são aqueles que dependem da operação de uma organização, por exemplo, os clientes. Nós pensamos nos colaboradores, nos funcionários. Nós pensamos nos fornecedores. Esses stakeholders, esses grupos que se interessam pela atividade da organização, eles são grupos com interesses diretos. Porém, existem outros stakeholders que não têm interesse direto, mas se interessam indiretamente pelas atividades da organização. Por exemplo, o Estado de uma maneira geral. Então, o governo federal, estadual, municipal, ele se interessa pelas atividades das organizações, por exemplo, quando eles retêm impostos, as empresas precisam pagar os devidos impostos. Nós temos também, além do Estado, nós temos, por exemplo, a comunidade que fica ao redor de uma organização, de uma empresa. Essa comunidade não necessariamente é uma consumidora de produtos e serviços dessa organização, mas as ações dessa organização podem interferir nessa sociedade. Por exemplo, se é uma fábrica de algum produto que faz muito barulho e interfere nas atividades sociais daquela comunidade.
Ou seja, quando nós falamos de stakeholders, nós estamos falando em todos esses grupos. Alguns stakeholders são muito mais próximos à organização e outros não são tão próximos a ela, mas de alguma maneira se interessam por essas atividades. Então eu fiz questão de deixar essa palavrinha em itálico, como deve ser, e explicar a vocês o que nós vamos trabalhar em relação ao atendimento aos stakeholders. Objetivo geral: iniciar o aprendizado sobre as rotinas administrativas como atividade de suporte à administração. Então, quando nós estamos falando de uma atividade de gestão, de gerir uma organização, de administrar, nós precisamos das rotinas administrativas como atividade de apoio. Então, nós vamos iniciar esse aprendizado para conseguirmos formar assistentes administrativos competentes e capazes de realizar esse apoio, esse suporte à administração. Assim, o discente será capaz de conhecer os fundamentos dos processos organizacionais e suas operações, as operações básicas, as operações necessárias às atividades administrativas. Então, vamos lá, vamos conhecer a fundo a unidade de hoje e começar a trabalhar os conceitos. Primeiro conceito que nós precisamos entender é o conceito de estrutura organizacional. E para nós entendermos esse conceito, nós precisamos fazer uma perguntinha. Como nós podemos definir a palavra organização? Inicialmente, a palavra organização, ela pode ser definida como um ato, ou seja, a ação de organizar. Quando eu pego um ambiente, um armário, um cômodo, um departamento, e esse local, ambiente, está desorganizado, eu posso agir e organizar, arrumar, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a primeira coisa que pode definir a palavra organização é o ato de organizar. No entanto, essa definição, ela não é a única. Uma organização também pode ser entendida como uma entidade. Então, uma empresa é uma organização, ela é uma entidade. É uma entidade com objetivos claros, específicos e bem definidos. Nós precisamos, ao compreender o que é uma organização, saber a partir dela quais são os seus objetivos. Então, vamos entender quais são os tipos de entidades existentes na estrutura organizacional. Então, nós temos aqui as entidades, elas são divididas de acordo com o que nós estamos vendo na imagem. Então, nós temos entidades que fazem parte do primeiro setor, entidades que fazem parte do segundo setor e entidades que fazem parte do terceiro setor. O que diferencia essas entidades, essas organizações? Nós precisamos conhecer a diferença entre cada uma delas e saber, como eu acabei de falar no slide anterior, qual é o principal objetivo
de cada uma dessas entidades, dessas organizações. Então, organizações e entidades do primeiro setor são aquelas que fazem parte do governo, do Estado de uma maneira geral, seja o governo federal, estadual ou municipal. Então, essas entidades, elas fazem parte do governo de uma maneira geral. Qual é o objetivo principal das entidades do primeiro setor? O objetivo principal é poder atender às necessidades da população, às necessidades básicas da população. Por exemplo, educação. Então, nós temos escolas. Segurança. Então, nós temos aí as polícias militares, civis, nós temos as polícias federais, nós temos as guardas municipais. Então, são entidades do primeiro setor. Nós podemos falar também de atividades, por exemplo, de habitação. Então, eu estou aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma entidade do primeiro setor que auxilia no processo de construção de moradias, né? Então, aqui ela se chama Coab. Ela, através de empresas, empreiteiras, ela fabrica casas para as pessoas e depois ela, a partir da necessidade da população, ela vai e distribui para as pessoas mais necessitadas. Obviamente, as pessoas têm uma forma de pagamento diferenciada e assim por diante, tá? Então, nós temos ações aí para, por exemplo, educação, segurança, habitação, tá bom? Então, organizações do primeiro setor são aquelas ligadas, voltadas ao governo. Depois nós temos o segundo setor. O segundo setor nós estamos falando de organizações privadas. Ou seja, qual é o objetivo principal de uma organização privada? É obter lucro. Obter lucro a partir do quê? A partir também de suprir uma necessidade da população, mas aí já não é uma necessidade primária. É uma necessidade que se transforma em um desejo. Então, por exemplo, eu tenho a indústria. A indústria é uma organização do segundo setor. A indústria, ela fabrica um bem, um produto, para vender esse produto. Nós temos também o comércio. O comércio é uma organização de segundo setor. O comércio, ele é responsável por vender aquilo que a indústria fabricou. E nós temos aí as organizações que prestam serviço, também são organizações do segundo setor. Por quê? Elas vão suprir a necessidade das pessoas, mas em troca elas precisam de um pagamento para isso. Então, o principal objetivo é obter lucro. E por último, nós temos as organizações do terceiro setor, que são organizações civis. Exemplo, as ONGs, as OCIPs. Ou seja, as pessoas de uma sociedade civil se organizam também para suprir a necessidade daquela população, mas não se visa nenhum lucro. O terceiro setor, ele atua também nas necessidades básicas da população, porém, é um auxílio àquele que o primeiro setor não consegue suprir. Então, por exemplo,
eu tenho lá uma fundação, por exemplo, a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco, ela auxilia na educação das pessoas. E nesse processo, ela está suprindo essa necessidade da população. Ela não cobra nada por isso. Ela está auxiliando o primeiro setor no cumprimento dessas necessidades básicas, tá bem? Então, nós precisamos primeiro, ao entender a estrutura organizacional, nós precisamos diferenciar cada uma delas, se elas fazem parte do primeiro, do segundo ou do terceiro setor. Nós podemos atuar e trabalhar como assistentes administrativos em cada uma delas, tá bom? Vamos continuar. Depois que nós entendemos a estrutura organizacional, nós vamos compreender o que é um processo organizacional. Um processo organizacional, ele é definido como uma ferramenta de execução de tarefas e alcance de objetivos organizacionais. Eu trouxe uma imagem aqui para que nós consigamos entender de uma maneira mais fácil. Aqui nós temos um processo organizacional desenhado, ou seja, o processo organizacional ele é composto de etapas, de fases. E essas fases elas precisam ser bem claras para que cada um de nós que trabalhamos nessas organizações nós consigamos efetivamente conseguir colocar esse processo em prática. Então, imaginem que nós estejamos falando de uma organização, de uma entidade, de uma empresa que é uma indústria e ela fabrica vinhos. O principal processo organizacional dessa empresa é a produção de vinhos. Não quer dizer que não existam outros processos organizacionais, mas o principal deles é a fabricação. E como nós entendemos esse processo de fabricação de vinhos? A gente olha as etapas. Então, olhando pela imagem, a gente tem aqui a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas numerações representam essas etapas do processo organizacional. Primeiro, número 1, trata da separação. Separação do quê? Então, eu tenho lá o cacho de uva e eu preciso separar a polpa da fruta de tudo aquilo que eu não vou utilizar. Então, da retirada dos ramos, das folhas, da casca. Então, o processo de separação é tirar a polpa da fruta e separar tudo aquilo que eu não vou utilizar. Depois, o número 2 aqui, nós estamos falando do processo de fermentação. Ou seja, nesse processo de fermentação, a polpa ela vai produzindo e liberando seu teor alcoólico. Então, efetivamente, aquele suco de uva que veio da polpa, ele vai gerando aí o álcool que se transformará no vinho. Depois, a gente tem a prensa. Então, aquela polpa de fruta é prensada, apertada. E com isso, só vai restar efetivamente aquilo que for o líquido, tá? Depois, esse líquido é filtrado, então todas as impurezas são retiradas. Esse líquido, depois de filtrado, ele é envelhecido, ele passa um tempo lá dentro do barril, do tonel, para que ele envelheça. Depois ele é envasado aqui no item 6, ou seja, colocado dentro da garrafinha. E por último,
ele é consumido. Então, quando a gente fala lá do processo organizacional de fabricação do vinho, de uma empresa, de uma entidade de fabricação de vinho, a gente pode descrever o processo organizacional produtivo a partir dessa imagem, a partir desse detalhamento. Normalmente, as empresas possuem vários processos organizacionais e eles são descritos de uma maneira mais padronizada. E nós vamos conhecer essa maneira mais padronizada daqui a pouquinho. Então, vamos continuar. Um processo organizacional muito importante se chama processo administrativo. E ele é composto dessas fases que vocês estão conseguindo ver aí nos nossos retângulos. Então, nós temos o processo de planejar, o processo de organizar, o processo de dirigir e o processo de controlar. Essas 4 funções fazem parte do processo de gestão, do processo administrativo. Porque elas estão aí representadas e estão representadas assim de uma maneira contínua. Porque o processo administrativo, ele nunca tem um fim. Ele tem as etapas e essas etapas são cíclicas. Ele se inicia, assim, pelo planejar. E o que é o planejar? Eu vou pedir, inclusive, para vocês anotarem isso daí. Planejar é a fase de estabelecer metas, de definir objetivos. Ou seja, dentro da gestão daquela empresa, quais são as metas e os objetivos a serem alcançados. E, além disso, em quanto tempo essas metas e objetivos devem ser alcançadas. Então, quando eu falo de planejar, eu estou definindo metas. Isso precisa ficar aí guardado na cabeça de vocês. Depois a gente tem o ato de organizar. O que eu vou organizar? Eu organizo recursos. Quais são os recursos necessários para atingir as metas? Então, quantas pessoas? Quais são os equipamentos? Eu vou precisar de dinheiro? Eu vou precisar de quanto tempo? Então, eu vou organizar esses recursos. Quando eu organizo os recursos, eu vou dirigir. E quando eu falo da questão da direção, eu estou falando de orientar, de liderar pessoas. Então, o recurso principal que existe dentro de uma organização são as pessoas, somos nós. E dirigir é dirigir e liderar essas pessoas. Por fim, eu vou controlar os resultados organizacionais. Eu tinha metas a atingir e vou verificar se os resultados apresentados são condizentes com as metas que eu defini. Se esses resultados forem condizentes, ótimo, alcancei as metas e vou estabelecer novas metas. Se esses resultados não forem condizentes, eu preciso fazer uma correção. Onde houve a falha? Como eu posso eliminar essa falha? E assim por diante. E esse processo, então, se torna cíclico. Bom, gente, nós conhecemos os processos organizacionais e, dentre eles, o processo administrativo. Vamos agora compreender
a diferença entre os processos. Então, nós temos os processos primários. São operações que geram valor ao consumidor. São aqueles que apresentam a identidade de atuação da organização e normalmente são realizados internamente, tendo como resultado final o produto ou o serviço que é consumido pelo cliente. Ou seja, a gente fala que é a atividade fim. Os processos primários são aqueles principais, os executados pela empresa efetivamente para produzir algo que será depois ofertado ao cliente. Por exemplo, quando a gente falou ali em cima do processo de produção do vinho, do processo administrativo, o processo de produção do vinho ele é o processo primário, porque é ele que vai gerar o vinho, tá bom? Então, as atividades fim, elas são institucionais, elas apresentam os principais objetivos da entidade e são representados também pela atividade principal, tá? Processos secundários, a gente chama de atividade meio. São operações que asseguram a assistência necessária ao andamento dos processos primários. São atividades de apoio, são atividades de assessoria. Elas não geram o produto final ou o serviço final, mas elas são o apoio. Elas são as atividades meio. Essas atividades meio são aquelas que podem, por exemplo, ser normalmente terceirizadas, tá? Então, elas não vão aí trazer grande risco à operação da empresa. Então, uma atividade de segurança, por exemplo, uma atividade de limpeza, elas não geram um produto ou serviço, mas elas são atividades importantes de apoio, porque ninguém consegue trabalhar, por exemplo, em um local sujo, ou ninguém consegue trabalhar em um local que não tenha segurança. Elas são as atividades acessórias e elas são atividades de apoio às atividades fins, tá bom? Bom, gente, o processo de gestão, ele é definido como aqueles realizados pelos administradores. Lembra lá do planejar, organizar, dirigir e controlar essas funções? Elas fazem parte desse processo de gestão. Sendo que suas tarefas incluem as atividades de controle de desempenho dos setores. Eu trouxe uma imagem aqui para representar a vocês como funcionam os processos de gestão. Então, nós temos gestores em todos os níveis de uma organização. Então, aqui nós temos os gestores que atuam aqui no topo de uma pirâmide organizacional, que é o nível institucional, e a gente fala da alta direção da empresa. Nós temos os gestores que atuam no nível intermediário, que fazem parte da gerência, da coordenação. E nós temos os gestores que atuam aqui no nível operacional. Esses gestores fazem parte da supervisão. E em cada um desses níveis, os gestores precisam ter habilidades diferentes. Por quê? Devido às atividades de acordo com o seu nível de atuação. Então, aquilo que eles precisam efetivamente fazer. Os gestores que fazem parte da alta direção, eles precisam ter habilidades conceituais muito bem desenvolvidas. O que são as habilidades conceituais? São as ideias e os conceitos abstratos ligados à atividade da empresa, ou seja, ao ramo. Eles precisam conhecer muito bem o ramo de atividade.
Eles precisam conhecer muito bem quem são os clientes, quem são os concorrentes, quem são os fornecedores. Eles precisam entender muito bem qual é a necessidade do público. Eles precisam fazer com que a empresa toda trabalhe para atender a essas necessidades do público. Então, eles precisam conhecer em detalhes o que é aquele negócio. Eles não precisam, por exemplo, se nós estamos falando de consumidores do vinho, eles não precisam saber fazer o vinho, mas eles precisam saber quantas pessoas costumam comprar os vinhos, qual é a idade dessas pessoas. Normalmente, quem define essa compra em casa, se é o homem, se é a mulher. Eles precisam definir quais são efetivamente as necessidades dessas pessoas, então são conceitos relativos ao negócio. No nível intermediário, que é o nível de gerência, as habilidades humanas são as mais necessárias, que são as habilidades voltadas ao relacionamento interpessoal. Ou seja, no nível intermediário, os gestores eles vão lidar tanto com as pessoas que trabalham aqui na alta direção, aqui em cima, quanto aquelas que trabalham aqui embaixo na supervisão, que é o nível operacional. Então, há necessidade que os gestores tenham grandes habilidades humanas, saibam lidar com todas as pessoas. Por fim, nós temos aqui a supervisão, que necessita de habilidades técnicas, ou seja, o modo de fazer, o manuseio das coisas. Como fazer o vinho? O supervisor precisa compreender como é a ação de fazer o vinho? Sim, porque ele vai coordenar a equipe que fará aquela ação. Gente, então o processo de gestão envolve várias habilidades. Em cada nível organizacional, o gestor precisa desenvolver cada uma dessas habilidades. Vamos continuar. Para que a empresa tenha a relação entre as pessoas bem definida, ela utiliza o organograma. O organograma é uma representação gráfica, um desenho, que apresenta a estrutura formal de uma organização. Ou seja, o que é essa estrutura formal? Traduzindo isso em palavras mais fáceis, a gente está falando aí de quem manda e quem obedece. É uma relação hierárquica. Quem vai mandar e quem vai obedecer. Então, aqui a gente tem a definição a partir de uma imagem. Então, a gente tem o presidente aqui em cima, porque o presidente vai exercer uma relação de autoridade sobre todas essas pessoas que estão aqui abaixo. Logo depois do presidente, a gente tem o vice-presidente. O vice-presidente também tem uma relação de autoridade de acordo com todas essas pessoas que estão aqui embaixo. Depois a gente tem o gerente financeiro, o gerente de marketing, gerente de departamento pessoal e o coordenador de venda. Essas 4 pessoas, esses 4 cargos estão no mesmo nível de autoridade. Então aqui eles têm os seus subordinados, mas eles têm uma paridade entre os cargos. Então, esses cargos, eles têm a mesma autoridade. Aqui embaixo, o gerente financeiro, ele tem uma hierarquia sobre o assistente financeiro.
O gerente de marketing tem uma hierarquia sobre o publicitário e assistente de marketing. O gerente de departamento pessoal tem uma hierarquia em relação ao assistente de departamento pessoal. O coordenador de vendas tem uma hierarquia em relação ao assistente de vendas e ao comprador. Por que esse desenho é importante? Porque assim, desculpem, ele acabou adiantando, vamos voltar aqui. Por que isso acontece? Então aqui, por exemplo, o coordenador de vendas, ele não tem autoridade sobre o assistente financeiro. Ele vai ter uma autoridade sobre o seu assistente e o seu comprador. E assim por diante. Então, o organograma, ele vai apresentar essa relação de autoridade, ou seja, traduzindo, quem manda. Ele vai também mostrar a relação de subordinação, ou seja, quem obedece. Normalmente, ele apresenta os setores e departamentos e também como funciona a comunicação entre esses setores e departamentos. Aqui, então, adiantando aquele slide que pulou, nós temos os significados dos componentes, tá? Nós temos os retângulos que representam os cargos e os departamentos. Nós temos as linhas de comunicação. A linha de comunicação vertical, ela apresenta autoridade e hierarquia, que nós chamamos de cadeia de comando. E as linhas horizontais, elas representam a divisão do trabalho. Lembra aquilo que eu falei? Os departamentos que estão na mesma hierarquia, divide-se entre eles o trabalho. Tá bom, gente? Para entender a estrutura organizacional de uma empresa, é necessário avaliar o seu organograma. Bom, vamos continuar. Próxima ferramenta é o fluxograma. O fluxograma também é uma representação gráfica, mas é a representação gráfica das etapas de um processo. Lembra que nós vimos lá na fabricação do vinho? Aquela descrição que nós fizemos a partir do desenho do processo pode ser representada a partir de um fluxo, de um desenho mais padronizado. Para que serve esse desenho, então, esse fluxograma? Primeiro, para facilitar a leitura e o entendimento das atividades realizadas. Então, eu começo, por exemplo, a trabalhar num novo setor, ou entrei naquela empresa, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu posso consultar o fluxograma daquela área e entender quais são as etapas do processo que eu vou realizar. Depois, serve para padronizar a representação dos métodos e procedimentos. Imaginem, por exemplo, que nós estamos falando de uma atividade de fazer hambúrguer, tá? Então, não vou citar aí nenhum nome específico, mas vocês já comeram hambúrguer. E aí, vocês vão a um determinado lugar comprar um hambúrguer. Você espera sempre que aquele hambúrguer tenha o mesmo padrão. Seja feito da mesma maneira, é aquele que você gosta. Então, se você for pela manhã, quando o pessoal do turno da manhã está trabalhando e for comprar aquele hambúrguer, você espera que ele tenha o mesmo sabor e seja feito da mesma maneira do que quando você for à noite. Então, é uma padronização. Padroniza-se os processos. Possibilita maior rapidez na descrição dos métodos administrativos ou operacionais, tá? Por quê? Eu tenho lá desenhadas as etapas. A explicação e o entendimento é maior a partir daquele desenho. Facilita a análise das atividades e processos, dá para descobrir, inclusive, se existe uma falha, um problema naquele processo. Identifica as atividades críticas de um processo, então aquelas que são o coração de determinado processo. Ele possibilita conhecer a sequência de
realização das atividades, o que oferece uma visão global do processo, então eu entendo início, meio e fim do processo. E ele serve para documentar também os processos para as análises futuras, modificações e implementação de melhorias, tá bom? Vamos entender agora a partir de um exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ele é um exemplo muito aplicado ao nosso dia a dia. Ele não faz parte especificamente de um processo produtivo, mas ele fala a partir de um processo de compra. Todos nós compramos algo em algum momento da nossa vida. E nós podemos, por exemplo, nos tornar um consumista, né? Então aqui a gente tem um fluxograma de como evitar o consumismo. Tá aqui. Início do processo, ele é representado por esse círculo. Nós temos agora aqui uma pergunta. Uma pergunta dentro do fluxograma só admite duas respostas, tá bom? Então, dentro de um fluxo, nós podemos encontrar as perguntas, mas não podem ter respostas variadas. Eu preciso conhecer sim ou não como resposta. Então, dentro desse losango, a gente tem primeira pergunta, quero comprar alguma coisa. Estou em condições de me comprometer a pagar? Então, se não, para onde vem essa setinha, a gente já chega aqui, não compro. Então, primeira coisa, antes de comprar algo, eu vou ver se eu tenho condições de pagar. Se eu não tenho condições de pagar, acabou. O fluxo acaba, para por aí. Se sim, a gente vai aqui para o outro lado, eu vou fazer uma nova pergunta. Preciso desse item? Se eu não preciso desse item, eu sigo a setinha e também não compro. Se sim, se eu preciso desse item, eu vou avaliar uma outra pergunta. Tem alternativa mais barata? Se não tem alternativa mais barata, se eu preciso do item, se eu posso pagar, eu vou lá e compro o produto original. Se tem uma alternativa mais barata, primeira pergunta, a alternativa tem a mesma qualidade? Se sim, a alternativa tem a mesma qualidade, eu vou lá e compro o produto alternativo. Ou seja, por exemplo, eu estou falando de um celular. E eu preciso de um celular que, obviamente, ligue para as pessoas, que tire foto, que eu consiga ouvir música. Eu posso comprar tanto um celular mais caro de marca, um iPhone, ou eu posso comprar um celular um pouco mais barato, um Samsung. Então, a alternativa mais barata atende às minhas necessidades, então eu compro a mais barata. Então, a última pergunta está aqui. Então, eles são diferentes. A diferença, ela é importante? Se a diferença entre os produtos é importante, eu vou lá e compro o produto original. Se a diferença não é importante, eu compro o produto alternativo. E todas vão ao fim. Então, eu posso não comprar, posso comprar o produto original, ou posso comprar o produto alternativo. Ou seja, eu segui um fluxo. Um fluxo que definiu efetivamente o que precisa ser feito. Quando a gente está falando lá dos fluxogramas de trabalho, eles estabelecem a rotina, as atividades que precisam ser executadas e quais caminhos a seguir. Tá bom, gente? Lembrando que nós podemos consultar mais informações lá no nosso material de apoio, tá bom? Aqui nós vamos falar de normas e procedimentos. Lembram lá dos documentos? Nós só conseguimos controlar documentos quando nós sabemos o que eles são. E os documentos, eles fazem parte das normas e procedimentos organizacionais. Vamos definir. Normas e procedimentos, formulação e aplicação de regras para o tratamento ordenado de uma atividade específica, em benefício e com a cooperação de todos os interessados, em particular para a promoção da economia global,
levando em conta condições funcionais e requisitos de segurança. O que é isso? Gente, as normas e procedimentos, elas trazem o caminho correto a ser perseguido. Trazem o caminho correto a ser perseguido. Ou seja, eu preciso conhecer quais são as normas da minha organização. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá? Então, aqui as estruturas que nós encontramos entre normas e procedimentos. A estrutura de documentos de uma organização. Primeiro, aqui em cima na pirâmide, nós temos as políticas organizacionais. As políticas organizacionais, elas são formadas por, primeiramente, a definição de missão, visão e valores. Quando a empresa define a sua missão, visão e os seus valores, ela está definindo o primeiro item das suas políticas. Depois ela define quais são as suas intenções, quais são as suas diretrizes, quais ações devem ser feitas, os objetivos e a regulamentação. Então, o primeiro item das normas e procedimentos é composto pelas políticas. Depois as normas. Normas de conduta, por exemplo. Por exemplo, nós temos um departamento de compras. Como as pessoas que trabalham nesse departamento de compras, elas precisam agir. Elas podem receber, por exemplo, agradinhos dos fornecedores? Se elas podem receber agradinho dos fornecedores, quais são os tipos de agradinhos elas podem receber? Ou elas não podem? E assim por diante. Então, cada departamento cria suas normas de conduta. E todos precisam conhecer essas normas dentro da organização. E por fim, nós temos aqui embaixo os procedimentos. Os procedimentos demonstram como executar uma tarefa. Normalmente, dentro dos procedimentos, nós temos os fluxos de trabalho. Esses fluxogramas que nós acabamos de ver, tá? Então, aqui na pirâmide, a política, que está no nível estratégico, que é o que fazer. Depois nós temos as normas, que são as regras que devem ser seguidas. Depois a gente tem os procedimentos de nível operacional, que é como algo deve ser feito. E por fim, aqui embaixo, os controles e métricas. Como é que eu controlo aquilo que foi feito? Meço se está certo e aprovo, tá? Então, os documentos gerados por uma organização fazem parte desses 3 grandes grupos e devem ser acompanhados. E agora, a gente finaliza a nossa aula com um documento de suma importância, seja para a indústria que fabrica um produto, para um comércio que vende o produto, ou para o serviço que presta a necessidade do cliente, é a emissão das notas fiscais. As notas fiscais, elas devem ser compreendidas como um documento que protege a mercadoria para que ela se movimente pelo país sem nenhuma restrição. Essa é um tipo de fiscalização utilizada pela Receita Federal para que exista a movimentação de bem, mercadoria e prestação de serviço, bem como para que haja tributação do imposto. A nota fiscal é a forma mais adequada de comprovar a apropriação da mercadoria ou a realização do serviço. Gente, a nota fiscal, ela faz com que o produto vendido, ele seja legalizado. Ela faz com que cada um de nós que tenhamos a posse desse produto, nós consigamos comprovar que nós compramos de maneira legítima. Gente,
Então, nós precisamos efetivamente saber que ela é fundamental para qualquer operação da indústria, do comércio ou dos serviços. Hoje, nós temos diversas maneiras de emissão de nota fiscal. Então, nós temos vários modelos. E ao longo do tempo, a emissão das notas fiscais tem se tornado eletrônica. Ou seja, hoje, dificilmente, nós encontramos estabelecimentos que preencham lá a nota fiscal manualmente. Hoje, estados, municípios e governo federal têm lutado para facilitar essa emissão para que as pessoas consigam trabalhar de maneira formal, né? Aqueles que têm uma microempresa ou empreendedor individual consiga emitir a sua nota fiscal de maneira mais fácil. Então, no nosso material de apoio, vocês têm lá alguns links que vão ajudar a entender a diferença entre as notas fiscais e como elas devem ser emitidas em cada uma das unidades da federação. Gente, aqui nós temos as referências do que nós utilizamos na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato aí com o professor mediador e nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau!